Alô, alô, pessoal, sempre certo na área contigo, na companhia da única, da exclusiva, da inigualável Dona Encrenca. Mais uma vez contigo aqui, a gente vem com muita alegria para falar sobre questões inerentes à vida em comum, aos relacionamentos. E hoje, o tema interessante como todos, e a nossa abordagem se restringe aqui, Dona Encrenca. Conexão no relacionamento. Conexão. Nada mais e nada menos do que a ligação, do que o vínculo. Eu gosto muito de resgatar a vazão etimológica das expressões, e conexão é uma palavra proveniente do termo latino connexio ou connexiones, e é tudo aquilo que representa a ligação, a vinculação entre partes. E um relacionamento constituído, formado por duas partes, ele necessita ter uma vinculação. E aí eu te pergunto, Encrenca, como que se estabelece este vínculo? Como que se estabelece esta ligação entre duas partes que originariamente são diferentes, que acabam se aproximando numa coisa que deixa um mais feliz, o outro mais feliz ainda, de repente eles estão juntos, rolam uma fé, ficam, e de repente as escovinhas de dente estão dentro da farmacinha. Na realidade, quando a gente fala nessa conexão amorosa, a gente fica com aquela sensação de conheci minha alma gêmea, né? A minha cara metade. Na verdade, eu acho que a gente tem que suplantar essa ideia de cara metade, porque um relacionamento é feito de dois inteiros. Um inteiro, mais o interno que forma o par, o casal. Mas o que gera essa ligação, essa aproximação, essa vinculação? Essa vinculação, ela tem que surgir de forma natural, né? Quando a gente vê a conexão em outros relacionamentos, em amizades, né? Às vezes a gente se identifica com um parente ou um irmão de uma forma mais profunda, a gente tem um amigo, uma conexão mais profunda, a gente sente que aquela pessoa ali é como se ela nos entendesse mais, como se ela nos complementasse, ou como se a gente tivesse uma identidade forte com essa pessoa. E no relacionamento amoroso também isso existe, ele é fundamental, como falou, sempre certo. Na verdade, tu tem que observar assim, a conexão ela tem que surgir de forma natural. Não adianta forçar a barra. E como a gente falou em outra oportunidade, para que tudo aconteça de forma natural, tu não pode criar personagem. Tu tens que ser quem tu és. E na medida em que esse relacionamento vai crescendo no tempo, tu vai conseguindo compreender aquela outra parte que forma o inteiro chamado casal, e na medida em que essa identidade vai se materializando, elementos importantíssimos vão sendo desenvolvidos para que a conexão vire algo real e efetivo. E quando a gente fala em conexão, então a gente fala em sintonia. Cara, sintonia, o termo fidedigno, lembra do radinho que tu puxava no dial ou no dial para encontrar a estação que tu mais gostava? A sintonia é isso, é procurar equalizar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, para que a gente convirja, para que a gente encontre um alinhamento assentado ou alicerçado sobre a identidade comum. E quando as pessoas estão bem conectadas, esse alinhamento ele surge de forma muito simples, muito natural, né? Como tu falou antes, não se força para que isso aconteça, né? Então, assim, nessa conexão, nessa sintonia que a gente vê dentro da conexão como um todo, o que a gente vê? A pessoa parece que ela sabe o que a gente está pensando, a pessoa parece como se fosse um estalo, assim. Às vezes fala a mesma palavra, tem o mesmo pensamento e não raras as vezes o mesmo desejo, em todos os sentidos. E essa conexão que provoca essa sintonia, ela nasce também da capacidade que um e o outro tem de compreender aquilo que não está convergente com essa sintonia ou com esta identidade, porque nós somos seres diferentes, nós somos pessoas com origens distintas, e como a gente já disse em outro momento, a gente traz aí as nossas identidades originárias que contribuem com a formação
dessa nova identidade que é a identidade do casal. Então a compreensão, o respeito, a empatia, elas são sublimes para que a sintonia seja perene. Né? Quando a gente está em sintonia, a gente se sente compreendido, né? Parece que aquela pessoa nos entende, né? nas nossas ansiedades, né? Nos nossos desejos. Então a sintonia ela revela muito, né? Esse entrosamento, esse sentimento. Só que... há um envolvimento recíproco nos sabores e também no dissabores, porque infelizmente ainda hoje a vida nem sempre é apenas flores. Às vezes a gente se depara com espinhos também no decorrer da nossa caminhada existencial. E na medida em que a gente vai encontrando espinhos que molestam os nossos dedos ou tiram a cor dos nossos dias, a gente precisa de alguém que esteja do nosso lado e compreenda que esses momentos às vezes alquebram a nossa naturalidade. Afetando, quem sabe, a harmonia, a energia, a nossa alegria. E é quando há sintonia nesse casal que vem o outro e joga a bola para cima, empurra a máquina para frente e faz com que a gente siga adiante. Exato. E quando a gente fala em conexão, a gente fala em sincronicidade, que é justamente isso, e a gente vibrar na mesma energia, né? Então, quando a gente está em sintonia, a gente acaba ficando síncrono também, né? A gente acaba vibrando da mesma forma. A relação flui. Não existe aquela tensão, né? Aquela tensão, porque a gente está agindo às vezes de forma artificial, né? A gente está à vontade dentro desse relacionamento. E quando a sintonia gera essa sincronicidade, a gente começa a perceber que por mais que se tenha opiniões diferentes, não se cria um clima de oposição ou de confronto, porque eu tenho as minhas opiniões, ela tem as opiniões delas, mas elas afluem na busca de algo que represente o bem comum do casal. E é por isso que quando a gente fala em conexão, a gente também fala em simbiose. A simbiose na biologia também chamada de mutualismo. Mutualismo, quando simbiose, mutualismo, naturalmente nasce aquela outra palavrinha que se usa muito, inclusive, no ambiente corporativo, que é sinergia. O mutualismo associado à sinergia gera a ideia de cooperação, quando um e o outro, quando os dois obram na construção do relacionamento para que tudo flua da maneira mais satisfatória para o casal. Não apenas para mim e nem sempre para ela, mas para o casal. E estabelecer uma conexão que gere uma satisfação para o casal, às vezes importa também em ter-se flexibilidade, né? Com certeza. Um cede de um lado, outro cede de outro, especialmente quando existem ideias divergentes. Sempre haverão ideias divergentes. Essas ideias divergentes, no entanto, não podem se tornar em conflitos, em confrontos. É que justamente essa sinergia é essa capacidade que a gente tem de viver junto, mas obrando sempre em benefício mútuo para as duas partes, né? Então, uma palavra que seria talvez ao contrário disso seria egoísmo, né? Então, essa simbiose é justamente essa capacidade de se relacionar sempre pensando no bem comum do casal. E essa sinergia que a gente pautada nessa ação de cooperação, ela é importante porque ela faz com que o casal ele se desenvolva, ele cresça, ele evolua mutuamente. E isso em vários aspectos, no aspecto profissional, no aspecto pessoal, espiritual, moral. E é muito significativo falar em evolução do casal, porque quando o relacionamento cresce e se desenvolve, cada qual acaba crescendo e se desenvolvendo individualmente dentro e em função daquilo que cada um busca para a sua vida, né? Porque mesmo que se tenha identidade na vida em comum, eu gosto de fazer algumas coisas, Dona Encrenca gosta de fazer as coisas dela, mas o fazer cada qual aquilo que lhe apetece, que lhe aprovém, não significa que se caminhe para lados opostos.
Muito pelo contrário, é um sempre escudando o outro, escorando o outro e dando a força necessária para que a gente se realize. E uma das maneiras que a gente tem de a gente também entender se realmente a gente está conectado com essa pessoa que a gente ama, às vezes é olhar para dentro, né? E aí a gente observar se a gente tem dentro da gente uma paz interior. Fundamental. O casal só vai ser feliz e viver uma vida harmônica se cada individualidade que compõe essa unidade estiver resolvido na sua subjetividade, se encontrar a paz interior e se, sobretudo, reconhecer a sua capacidade de realizar, de transformar, mas, sobretudo, de se amar. Jamais alguém logrará amar quem quer que seja se não se olhar no espelho de manhã e disser assim: pô, meu, eu te amo. E não tiver de bem consigo mesmo, né? Claro, isso aí é fundamental. Claro. O princípio da ruptura do casal, o que leva à separação, ao divórcio, à quebra do vínculo conjugal, via de regra é quando o cara ou a menina não está de bem com ele mesmo e acaba enveredando naquele universo das transferências, muito bem descrito por Sigmund Freud. É isso? É isso. Hoje, fazer uma perguntinha para a dona Encrenca, deixa eu testar a genialidade dela. A senhora sabe o que o Pintinho disse para a Pintinha? Não faço ideia. Piu. Beijo para vocês e até a próxima. Beijo. Valeu.